Essa breve conferência é apenas para apresentar o novo registro sindical. Nessa reconfiguração dos ministérios, com a extinção do Ministério do Trabalho, acabou sendo transferido a atividade de registro sindical para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Não foi um pleito específico do Ministério, foi uma decisão tomada no âmbito do governo e uma avaliação de que havia uma série de problemas na área e que o Ministério da Justiça e da Segurança poderiam resolver essas questões. Esse setor veio, apesar de todos os esforços dos servidores anteriores, várias pessoas que se dedicaram realmente a esse trabalho. Claro que teve problemas pontuais lá de corrupção, como foram divulgados, mas claro que a grande maioria dos servidores não tem nada a ver com isso. Mas esse setor veio extremamente desorganizado, né? E deu um grande trabalho da equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública, especialmente aqui da Secretaria Nacional de Justiça, para a reorganização desse setor. Nós vamos abrir aí para questões. Deixar claro só assim, são duas questões fundamentais. Primeiro, três questões fundamentais. Procedimento digital, transparente, público, sujeito ao controle, vai gerar economia de recursos. Por outro lado, vai atender mais rapidamente o cidadão. Só um processo de transição, porque existe um acervo enorme, aí a ser analisado e ficou passado. E um efeito colateral importante, não que tenha sido construído com esse objetivo, o objetivo é sempre atender mais e melhor o cidadão com menos recursos, mas um efeito colateral importante é que o tempo de esquemas nebulosos dentro da atividade de registro sindical, com esse sistema digital e transparente, chegaram ao fim, né? Então, meus parabéns à equipe aqui do Dr. Patori, da secretária Maria Hilda, secretária nacional de Justiça, e para a Analina Trigo, né? A equipe fez um trabalho excelente. Olá, Carolina da TV CNT. O seguinte, minha dúvida, eu conversei com os sindicatos, né, e a dúvida assim, da maioria deles assim, era com relação a esse acompanhamento presencial. Né? Como é que agora vai acabar então esse acompanhamento presencial? Eles estão com medo assim, de que enfraqueça também, né, as negociações com relação a isso. Quero saber o que o senhor tem a dizer a isso. E também essa redução grande no quadro, né? Se de alguma forma isso não pode fazer falta assim, com relação à estrutura mesmo, né, que estava no Ministério do Trabalho, foi até redução de gasto, tudo. Bom, o atendimento presencial, ele não está bloqueado. Ele, quer dizer, a partir de agora, do dia 30, a gente vai ter uma agenda semanal, na medida do possível, de receber quem queira participar, mas ele não é necessário, porque todos os pedidos, eles são feitos eletronicamente, são pedidos públicos, né? E o Ministério da Justiça não vai se negar a receber, como eu disse, vai ter um agendamento semanal, mas como todos os processos são públicos, a gente já está alertando que para tratar de um processo em curso, a audiência necessariamente será gravada e colocada no processo, mas não há essa restrição de atendimento ao público. Não houve redução de efetivo de análise. Na realidade, como eu disse, ali havia uma disfunção burocrática, uma repetição de trabalho. Ou seja, lá na Secretaria do Trabalho a pessoa recebia, analisava, mandava para a Secretaria de Relações de Trabalho, que recebia e analisava novamente. Ou seja, quem decidia e analisava efetivamente eram X servidores aqui em Brasília. Os outros 100 e poucos servidores simplesmente recebiam, analisavam, encaminhavam o processo, mas não tinha... A única decisão que eles tinham era a questão da atualização de diretoria, que eram 6 mil processos, que foi substituída pela declaração, pelo princípio da boa-fé, da desburocratização. Ou seja, a análise da alteração de diretoria que era feita nos estados, hoje foi substituída por uma declaração do presidente do sindicato, dizendo que todos eles são de determinada categoria, sob as penas da lei, obviamente, e essa declaração vai ser aceita pela administração e homologado, e imediatamente publicado no site para quem quiser
fazer o controle social, que na nossa visão é o melhor controle que pode haver. Boa tarde à mesa. O presidente da Central Única dos Trabalhadores, né, Wagner Freitas, em passagem essa manhã pela Câmara dos Deputados, ele criticou a transferência do registro sindical para o Ministério da Justiça. De acordo com ele, ministro, esse tipo de análise não seria competência da sua pasta. O relator da medida provisória 870, que analisa essa reorganização da esplanada, que é o senador Fernando Bezerra Coelho, disse na semana passada que essa medida poderá ser revista, né? Então, o meu questionamento é, se o Congresso chegar a rever essa medida, isso pode ter algum impacto nessa formatação do sistema que vocês apresentaram, e como que o senhor avalia essa crítica do presidente da CUT? Olha, isso é um tema que está sendo debatido no Congresso e, claro, qualquer decisão que seja tomada pelo Congresso vai ser respeitada. A questão de competência, que não é competência daqui, no fundo, quem define a competência é a lei, né? No caso, a medida provisória. Então, se a medida provisória assim dispor, será aqui decidido. Como eu disse inicialmente, não foi uma área em relação à qual houve qualquer pleito do Ministério da Justiça e de Segurança Pública para que viesse para cá. Mas havia uma avaliação por conta dos resultados das, principalmente, investigações da Polícia Federal no ano anterior, de que era um setor que estava desorganizado e afetado muito por corrupção, né? A ilustrar a desorganização, aqui foi mencionado até o caso de 98, né? 88. Então, assim, né, 4.000 casos pendentes de decisão, ou distribuição demorando mais de 900 dias, né, processos levando 5 anos. Nós estamos falando aqui de um julgamento de um crime, de um homicídio, ou estamos falando de um registro sindical, né? Então é intolerável levar mais 5 anos para ter uma decisão dessa espécie. E o que foi feito, embora nós não pleiteássemos essa competência, desde que foi atribuída a nós, a equipe fez o melhor serviço possível, né? Ainda há um prazo, como foi dito aqui, para regularização do atraso, mas foi demonstrada a eficiência da equipe, a ideia de dar um tratamento digno aos pleiteantes de registro sindical e, igualmente, reconhecer a devida importância dessa área. Então, enquanto permanecer no Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai ser tratado com a absoluta correção e dedicação dos seus servidores, como foi demonstrado até o momento. Ministro, falando em relação às mudanças que podem acontecer aí dos ministérios, queria saber se o senhor tem alguma confirmação, alguma garantia do presidente Jair Bolsonaro que o COAF vai continuar aqui no Ministério da Justiça. E a outra pergunta seria em relação a esse projeto que ele falou esta semana sobre o excludente de licitude também para produtores rurais. Vocês debateram isso? Isso veio aqui do Ministério? Oi, boa tarde, Renata, da Record. Eu queria saber se vocês sabem quanto deixou de ser pago desde que os registros foram bloqueados, foi na metade do ano passado, né, se não me engano, e se também há um número de quantos registros que vocês estão identificando, ou já identificaram, que são irregulares. Os valores a gente não tem acesso, porque na divisão, a parte que coube ao Ministério da Justiça é toda a parte cadastral, cartorária, ou seja, o surgimento do sindicato. O sindicato tira o CNPJ e, a partir desse CNPJ, ele pleiteia o registro sindical. E é avaliada a questão da unicidade, a questão territorial e a questão da categoria. Essa é a atividade do Ministério da Justiça. Os recebimentos ficaram por conta do Ministério da Economia. Foi passado para lá e realmente a gente não tem acesso nenhum a esses dados. Não temos ainda
avaliação. O foco do Ministério da Justiça é o foco do cidadão, do melhor serviço a ser prestado. Então, a gente entende a questão do longo prazo que os sindicatos estão esperando e a energia toda está sendo gasta nesse sentido. Obviamente que se houver algum achado, não há matéria, não há competência criminal do Ministério. Ele vai ser remetido para as autoridades competentes. Ministro, eu sinto muito, mas eu vou ter que perguntar sobre o COAF. Eu sei que o senhor é um assunto chato, mas a gente precisa falar de coisas chatas, né? De vez em quando. Não, dessa disputa, né? Se o COAF deve, vão vir para cá, né? Eu tenho certeza que eles entenderiam. Que eles também não estão gostando desse debate. Eu estive com eles hoje de manhã. Eu queria saber se o Congresso, de fato, tomar essa decisão de transferir o COAF de volta lá para o Ministério da Economia, qual seria, de fato, a perda, né, para o Ministério? E por que o senhor faz tanta questão de que o COAF fique aqui? Os deputados estão dizendo que o COAF aqui seria uma hipertrofia, superpoder para o ministro da Justiça. Só registro sindical.